Olá, seja luz, que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Bom, nós estamos aqui nesta manhã. Eu queria trazer uma palavra para todos que nos acompanham. Ontem nós falamos sobre o plano de Deus, o plano que deu certo e que dá certo para todos, aqueles que de fato e de verdade colocam em prática. Eu sempre digo que a Bíblia é o manual do bom viver. A Bíblia é a receita que dá certo. Quando nós seguimos a instrução da palavra de Deus, quando nós obedecemos essa palavra, é como disse o Senhor Jesus: bem-aventurados sois vós se praticardes, se obedecerdes as minhas palavras. Veja que lá em Deuteronômio 28, ele diz assim: se obedeceres a minha palavra, tendo cuidado de obedecer, seguir os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Ou seja, é o plano que dá certo. Todos os planos que Deus traçou, que Deus idealizou, que Deus incluiu o homem dentro desses planos, você não vai encontrar, nós não vamos encontrar um plano sequer que tenha sido frustrado. Aliás, é o que disse Jó: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há possibilidade, não há chance dos planos que Deus traçou para o homem ser frustrado, ser impossibilitado, impedido de se realizar. Se nós folhearmos a Bíblia, de Gênesis, por exemplo, a Apocalipse, todos aqueles que seguiram o plano que Deus determinou, todos foram bem-sucedidos, foram honrados, foram atendidos naquilo que havia determinado. Eu estava pela manhã agora lendo, por exemplo, Gênesis no capítulo 7, no versículo 5 diz assim: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Fez Noé conforme, ou seja, de acordo a tudo que o Senhor lhe ordenou. Noé, ele seguiu à risca o plano de Deus. Deus traçou um plano para a humanidade na época. A terra estava corrompida, como todos conhecem a história. E Deus então viu em Noé o personagem, o homem que, de acordo com Deus, estaria apto, em condições de colocar o seu plano em prática. Aí diz a Bíblia: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, a construção da arca de Noé foi o plano de Deus entregue nas mãos de um homem. A construção da arca foi o plano de Deus confiado às mãos do homem. Deus deu as medidas de forma específica, porque Deus sempre foi muito específico. Deus deu as medidas, Deus deu todas as especificações, tipo de material que ele deveria usar. Deus deixou bem claro para que Noé seguisse aquele plano. E deu certo. Enquanto que o Titanic precisou de 3.000 operários na sua construção, que era uma obra que parecia perfeita pelo seu tamanho, por ser uma obra extremamente ostentava toda aquela beleza, enfim, grandeza, mas que todo mundo sabe o fim que teve o Titanic. A obra que Deus colocou nas mãos de Noé só precisou da família de Noé, dos seus 3 filhos, das 3 noras e da sua esposa. 8 pessoas construíram a arca. Se você seguir, a Bíblia fala que tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura. Ou seja, Deus foi específico nas medidas, nos materiais que deveriam ser utilizados na construção da arca. Noé não era um carpinteiro, Noé não era um marceneiro. Noé era um agricultor, Noé trabalhava na terra, Noé plantava, Noé vivia do plantio.
Noé, de ofício, ele era um agricultor. Mas o plano de Deus funciona quando há resiliência, quando há a disposição para colocarmos em prática. Veja que Deus nos dá as medidas, a ideia, a instrução, a direção, mas Deus não faz aquilo que temos que fazer. Deus não faz o que nós temos que fazer. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam de mão beijada, que as coisas caiam do céu, que as coisas estejam prontas. Não, Deus nos dá a ideia, a direção, Deus nos dá o talento, Deus nos dá a capacidade. Deus não deu para Noé ajudantes, Deus não deu para Noé as ferramentas, Deus não deu para Noé os materiais, Deus deu o plano e nada mais. Mas para que houvesse a conclusão daquilo, tinha que haver execução da parte do homem. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, Deus já sabia o que ia fazer lá na frente. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei, lembra? Aí Deus disse no final, se tu uma bênção, eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Abraão seguiu o plano. E porque Abraão seguiu o plano de Deus, porque ele cria que aquele plano era para ele, Deus havia chamado, escolhido a ele, Noé creu e Deus honrou a Noé. Deus abençoou a Abraão, porque ele seguiu o plano. Até quando Deus pediu Isaac, Deus sabia que daria Isaac no tempo determinado por ele. Deus não foi frustrado, nem frustrou Abraão, não houve frustração. Sara que precipitou-se e gerou Isaac, o Ismael com a Agar. Os planos de Deus, se nós seguirmos, eles nos levam à satisfação e à realização. Até para nos dar Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Lembra? Sabe, está na Bíblia, João 3, para que todo aquele que nele crê não pereça. É o plano de Deus. A pessoa crê nesse plano que é a sua palavra, consequentemente, ela vai ser bem-sucedida na saúde, nas finanças, no amor. Não há como dar errado o que Deus fala. Não há como, por exemplo, ele diz assim, sobre os dizimistas, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por vossa causa eu repreenderei o devorador. É um plano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, desde o momento que as pessoas se submeterem e obedecerem. A obediência e a disciplina são ingredientes extremamente importantes para a realização de um plano. E Deus tem nos falado isso. Desde o domingo à noite eu tenho falado sobre o plano de Deus. É como a receita. Se você não sabe fazer uma torta, um bolo, você segue aquela receita direitinho, usa os ingredientes, as misturas, o tempo que é colocado ali, colocado acolá. As donas de casa sabem como é que faz. E ela vai seguir aquilo ali. E de repente vai sair melhor ao ter feito e seguido a instrução daquela receita do que se ela tivesse comprado pronto. É um plano. Um ser, quando é gerado no ventre materno, é um plano. A mãe começa a ter os primeiros sintomas, aí ela diz, opa, estamos há tantos dias, há tantos meses, ela já tem uma ideia exata, a época que a criança vai nascer, olha, provavelmente entre o dia tal e o dia tal, no mês tal, ela já começa a traçar os planos, meses depois já sabe o sexo do bebê, se é um menino, se é uma menina, e já vai adequando o ambiente. É o plano. É o plano. Você quer ser feliz no amor? Siga o plano. Quantas moças, rapazes se precipitaram porque não seguiram o plano
que Deus trouxe para a sua vida, eu já vi vários casos, a ponto de nós aconselharmos, orientarmos, falarmos, e a pessoa, amém, tá bom, pastor, se senhor ouve, tal, e saía dali fazer diferente, e daqui a pouco ela dizia assim, poxa, deu tudo errado. A única pergunta que eu fazia e faço é a seguinte, você obedeceu o plano? Você seguiu? É que, não, você não seguiu, por isso que deu errado. Por isso que você está decepcionada, você está frustrada, porque você não seguiu o plano. Noé seguiu o plano. A família de Noé seguiu o plano. E a arca foi bem sucedida. Você sabe o peso que ela suportou, o tempo que ela ficou nas águas. E não teve problemas. Assim como Jó disse, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. Mas para que os planos sejam bem-sucedidos na sua vida, você tem que seguir de forma clara aquilo que Deus determinou. Como saber, bispo, o plano de Deus para a minha vida? Você tem que orar e esperar a resposta de Deus. E essa espera não é algo que vai demorar séculos, décadas, nem horas. Não demora. Não demora. Se você falar com Deus aí, Senhor, qual é o plano do Senhor para o meu casamento? Para a minha família? Para a minha vida sentimental, profissional? E você seguir a palavra, está disposto a pagar o preço, Deus vai te abençoar. Não importa quantas tentativas, não importa por quantas vezes você tentou colocar um plano em execução e deu errado. Acontece. Muitas vezes, Deus tentou salvar a humanidade, Deus enviou profetas, Deus enviou vários reis, Deus enviou homens, mas os planos de Deus não se frustraram. Deus enviou Jesus. Deus enviou seu filho que seguiu o plano. Lembra quando Jesus falou no Getsêmani, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, senão não seja feita a tua vontade. Era o plano de Jesus, mas o plano do Pai era que a vontade do Pai fosse feita. Mas Jesus disse, então, vamos seguir esse plano do Senhor. E foi para a cruz. E na cruz, o plano de Deus foi concretizado. Hoje nós estamos aqui, você está aí, e todos nós temos o perdão pelos nossos pecados, conquistados pelo sacrifício de Jesus, que foi plano do Pai, e consequentemente a nova vida. Deus nos dá uma nova vida, Deus nos dá uma nova oportunidade. Por isso, coloque em execução o plano de Deus para você, no seu trabalho. Talvez você esteja passando por lutas no seu trabalho, esteja enfrentando lutas na sua família, mas faz parte, é o processo para que esse plano seja realizável. Tá bom? Viva por meio da sua fé. E, consequentemente, se você segue o plano de Deus com resiliência, com perseverança e com disposição, eu tenho certeza que até o que era para dar errado vai dar certo. Nós vamos fazer uma oração por você. Hoje não foi possível nós irmos ao monte, tivemos uma dificuldade, o carro deu problema, mas não tem problema. Estamos aqui, a gente deve ir amanhã ou depois, enfim, resolvendo o problema. Mas tudo isso é plano. É plano. De repente poderia acontecer alguma coisa, não sei. Os planos de Deus são assim, são inexplicáveis. Mas temos que, como diz a Bíblia, Senhor, que seja feita a sua vontade. Olha aí, o plano de Deus tem que seguir a vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Quantas pessoas estão agora decepcionadas, frustradas, com algumas decisões que tomou, escolhas que fez, e hoje talvez ela diz, eu pago um preço muito alto, mas sabemos que tudo coopera, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu peço por todos que nos acompanham, e eu tenho certeza que também foi plano de Deus que essa pessoa acessasse e acompanhasse essa mensagem, porque talvez ela estava decidida a desistir de algo,
E Deus está dizendo para ela, olha, segura firme, pega firme, confia em mim, porque até isso contribui e colabora para o teu bem. Até as dificuldades colaboram, contribuem. Quando o Senhor saiu das águas do Jordão, o Senhor foi levado ao deserto, porque foi plano de Deus que o Senhor passasse o período que passou naquele deserto. Aquilo ali foi o processo que Deus permitiu que acontecesse para que o seu filho saísse mais forte do que ao ter saído das águas. Por isso, meu Deus, tudo contribui e colabora para aquele que crê. Nós levantamos as nossas mãos, determinamos pela fé que os planos que Deus tem para essa pessoa sejam conquistados, que ela não desista de tudo aquilo que ela tem desejado para a sua vida, mas ela entenda que Deus nos dá a direção, Deus nos dá a opção de nós seguirmos a execução ou não desse plano. Mas não podemos ficar esperando que Deus faça aquilo que temos que fazer. Meu Deus, nós determinamos a bênção nesta manhã de terça-feira na vida de todos. Que Deus abençoe, seja a luz. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas e eu tenho certeza, siga o plano de Deus. Não importa quantas vezes você tenha tentado, há quanto tempo você vem tentando, se você crê que essa é a vontade de Deus para a sua vida, vá em frente, que com certeza Deus vai honrar a sua fé. Deus abençoe e seja a luz. Eu quero dizer que amanhã, quarta-feira, nós teremos uma reunião especial, 19h30, estamos falando sobre o Apocalipse, os 7 selos, falaremos sobre o quarto, e você aqui de Uberlândia, vem estar conosco nesta quarta-feira, 19h30. Deus abençoe a todos que nos acompanham nessa mensagem, a Sinapse Medicina lá em Nova Friburgo, a dona Denise, a dona Bernadette, a dona Grátias Barros, também o Wesley Marques, e todos que estão aqui acompanhando a mensagem. Que Deus abençoe a vida de todos e tenham todos um ótimo dia. Dá licença, dá licença.